Então vamos lá, vamos continuar as nossas reflexões na leitura com o livro de Sharia. E hoje vamos entrar na parte de curando o passado. Vamos lá. Quando olhamos para a nossa vida, vemos resíduos de crises de vidas passadas que ainda não foram resolvidas. Pensamentos e sentimentos sobre eventos tendem a ocorrer e colorir a nossa percepção. E notamos que eles nos incapacitaram em certas áreas da vida. Nesse ponto, é sábio nos perguntarmos se vale a pena continuar pagando o preço contínuo. Agora que temos alguns mecanismos para lidar com esses resíduos, eles podem ser descobertos. Os sentimentos residuais podem ser investigados e rendidos para que a cura possa tomar lugar. Isso nos leva para outra técnica de cura emocional que se torna poderosa assim que o evento principal tenha passado. Isso significa colocar o evento em um contexto diferente, vê-lo de uma outra perspectiva e mantê-lo em um paradigma diferente com um significado e uma importância diferente. É dito que a maioria das pessoas passam suas vidas se lamentando o passado e temendo o futuro. Portanto, elas são incapazes de experimentar a alegria do presente. Muitos de nós assumimos que é o nosso destino como humanos. Nossa sorte e o melhor que podemos fazer é sorrir e suportar. Algumas vezes os filósofos nos prepararam para essa abordagem negativista e pessimista desenvolvendo sistemas completos de niilismo. Esses filósofos, alguns dos quais se tornaram conhecidos ao longo dos anos, são obviamente meras vítimas de emoções dolorosas com que não souberam lidar e dispararam infinitas intelectualizações e elaborações. Alguns passaram suas vidas inteiras construindo sistemas intelectuais sofisticados para justificar o que é notoriamente óbvio como uma simples emoção suprimida. Uma das ferramentas mais efetivas para lidar com o passado é a criação de um contexto diferente. Isso significa que damos a ele um significado diferente. Tomamos uma atitude diferente sobre o trauma ou a dificuldade do passado e reconhecemos o prêmio escondido dentro dele. O valor dessa técnica foi conhecido primeiro na psiquiatria por Viktor Frankl. Creio que é assim que se fala, tá? Explicou a abordagem, a qual ele chamou de logoterapia, em seu livro famoso Em Busca de Sentido. Suas experiências pessoais e clínicas demonstraram que ocorrências de eventos emocionais e traumáticos vão mudar consideravelmente e serão curados se um novo sentido for dado para eles. Frankl comentou sua experiência pessoal nos campos de concentração nazistas, quando ele percebeu o seu sofrimento físico e psíquico como uma oportunidade de conquistar um triunfo interno. Tudo pode ser tirado de um homem exceto uma coisa, a última das liberdades do ser humano. Escolher a própria atitude em uma dada circunstância, escolher o seu próprio caminho. Frankl recontextualizou as circunstâncias horríveis para manter um significado profundo para o espírito humano. Toda experiência de vida, não importa quão trágica seja, possui uma lição oculta. Quando descobrimos e reconhecemos o presente oculto que existe, a cura acontece. No exemplo do homem que perdeu seu emprego, depois que algum tempo passou, ele olhou para trás e viu que seu trabalho anterior o estava impedindo de crescer, que ele havia sido pego pela rotina. Francamente, o trabalho lhe deu uma úlcera. Antes de perdê-lo, ele só via prazeres nisso tudo. Assim que ficou do lado de fora da situação, começou a ver dos custos que estava pagando, física, mental e emocionalmente. Depois de perder o emprego, estava aberto a descobrir novas habilidades e novos talentos. De fato, ele começou uma nova carreira mais promissora. Então, os eventos da vida são oportunidades para crescer, expandir, vivenciar e desenvolver. Em alguns casos, parece em retrospectiva que esse foi, na verdade, o propósito inconsciente por trás do evento, como se o nosso inconsciente soubesse que algo importante precisava ser aprendido e, por mais doloroso que fosse, essa seria a única forma de passar por essa experiência. Essa é uma parte da psicologia do psicanalista Carl Jung, que concluiu, depois de uma vida inteira de estudos, que há uma pulsão inata no inconsciente em direção à unidade, completude e realização do ser, o que o inconsciente irá conceber os caminhos e meios para trazer isso à tona, mesmo que sejam traumáticos para a mente consciente. Jung também disse que no inconsciente havia um aspecto de nós mesmos chamado sombra. A sombra
é a junção de todos os pensamentos, sentimentos e conceitos reprimidos sobre nós mesmos que não queremos enfrentar. Um benefício de uma crise é que ela nos traz familiaridade com a nossa sombra. Ela nos faz mais humanos e mais completos para perceber o que compartilhamos com toda a humanidade. Todas as coisas que pensávamos que eles eram culpados são iguais em nós mesmos. Portanto, quando são atraídas para a consciência plena, reconhecidas e rendidas, não tem como elas nos direcionarem inconscientemente. Assim que a sombra foi reconhecida, ela perde o seu poder. É necessário apenas reconhecer que temos certos impulsos proibidos, pensamentos e sentimentos. Agora é possível lidar com eles com um "e daí?". Passar por uma crise de vida, então, nos faz mais humanos, mais compassivos, aceitando e entendendo mais a nós mesmos e a outros. Não temos mais que nos satisfazer fazendo outros serem errados ou fazendo nós mesmos errados. Lidar com uma crise emocional nos leva a uma grande sabedoria e resulta em benefícios para toda a vida. Medo da vida é, na verdade, medo das emoções. Não são os fatos que tememos, mas nossos sentimentos sobre eles. Quando dominamos nossos sentimentos, o medo da vida diminui. Sentimos grande autoconfiança e estamos dispostos a nos arriscar porque agora acreditamos que podemos lidar com as consequências emocionais, independentemente de quais possam ser. Sendo o medo a base de todas as inibições, dominá-lo significa desbloquear grandes canais de experiência de vida que antes foram evitados. Assim, o homem que conseguiu lidar com a crise de perder o trabalho com sucesso nunca mais vai vivenciar o mesmo medo. Ele vai, portanto, ser mais criativo no próximo trabalho, disposto a correr os riscos necessários para fazer dele um sucesso. Ele começa a ver como o pavor de perder o emprego limitou sua performance várias vezes no passado, o fez temeroso e cauteloso, e isso custou a sua autoestima, devido à sua subserviência e obediência a seus superiores. Um benefício da crise de vida é uma maior autoconsciência. A situação é avassaladora e somos forçados a parar todos os nossos jogos de diversões, dar uma boa olhada para nossa situação de vida e reavaliar nossas crenças, objetivos, valores e direção de vida. É uma oportunidade de reavaliar e deixar ir a culpa. É também uma oportunidade de uma mudança total de atitude. Conforme passamos pelas crises de vida, nos confrontamos com polos opostos. Devemos odiar ou perdoar aquela pessoa? Devemos aprender com essa experiência e crescer ou ressentir e nos tornarmos amargos? Escolhemos ignorar as deficiências da outra pessoa e as nossas próprias ou, em vez disso, ressentimos e as atacamos mentalmente? Devemos nos tirar de uma situação similar no futuro, cheios de medo, ou devemos transcender essa crise e dominá-la de uma vez por todas? Escolhemos esperança ou desencorajamento? Podemos usar essa experiência como oportunidade de aprender a compartilhar ou devemos nos enfiar em uma casca de amargura? Toda experiência emocional é uma oportunidade de subir ou descer. Qual delas escolhemos? Esse é o confronto. Nós temos a oportunidade de escolher se queremos manter ou deixar ir perturbações emocionais. Podemos olhar para o custo de mantê-las. Queremos pagar o preço? Estamos dispostos a aceitar os sentimentos? Podemos olhar para o benefício de deixá-los ir? A escolha que fazemos vai determinar o nosso futuro. Que tipo de futuro queremos? Vamos escolher ser curados ou vamos nos juntar aos caminhantes feridos? Ao fazer essa escolha, é bom olhar para a recompensa que teremos em manter os resíduos de uma experiência dolorosa. Que satisfações estamos tendo? Em que medida estamos dispostos a nos conformarmos? Raiva, ódio, autopiedade, ressentimento, todos possuem uma recompensa barata, aquela pequena satisfação interna. Não vamos fingir que ela não está lá dentro. Existe um prazer rápido e estranho quando nos entregamos à dor. Ela certamente satisfaz a nossa necessidade inconsciente de alívio da culpa através da punição. Podemos nos sentir infelizes e pobres. Então surge a questão, mas por quanto tempo? Tome, por exemplo, um homem que não fala com seu irmão há 23 anos. Nenhum deles consegue se lembrar do que se tratava o incidente.
Ele foi esquecido faz muito tempo, mas eles estão habituados a não se falarem. Então, por 23 anos, pagaram o preço de sentir falta da companhia um do outro, da afeição, da união em assuntos familiares e todas as experiências de amor compartilhadas que poderiam ter sido. Quando o homem aprende sobre o mecanismo de rendição, ele começa a deixar ir seus sentimentos em relação ao seu irmão. De repente, ele explode em lágrimas de tristeza, se dando conta de tudo o que perdeu ao longo dos anos. Por perdoar, ele disparou uma resposta similar em seu irmão, e os dois se reuniram. Então, um dos irmãos se lembra do incidente. Era uma discussão a respeito de um par de tênis. Por um par de tênis, eles pagaram um preço que se estendia por 23 anos. Se o homem não tivesse aprendido a técnica de deixar ir, poderia ter ido para o túmulo com o mesmo ressentimento. Então a dúvida é: por quanto tempo queremos continuar sofrendo? Quando estaremos dispostos a abrir mão? Quando será o suficiente? Uma boa reflexão, né, gente? Quantas coisas aí às vezes você está guardando, você está mantendo junto de ti, sofrendo com isso e está pagando o preço. Está valendo pagar esse preço? A parte de nós que quer se agarrar às emoções negativas é a nossa pequenez. É a parte de nós que é má, mesquinha, egoísta, competitiva, barata, conspiradora, desconfiada, vingativa, julgamentalista, reduzida, fraca, culpada, envergonhada e vaidosa. Ela tem pouca energia. Ela se esgota, é humilhante e diminui o respeito próprio. É essa parte pequena de nós que conta para o nosso auto-ódio, sentimento de culpa infinita e busca pela punição, enfermidade e doença. É essa a parte com que queremos nos identificar? É essa parte que queremos energizar? É dessa forma que queremos nos ver? Porque, se essa é a forma que nos vemos, é dessa forma que os outros nos verão. O mundo só pode nos ver como nos vemos. Estamos dispostos a pagar essas consequências? Se nos vermos como pessoas baratas e mesquinhas, é bem improvável que estejamos no topo da lista de uma promoção de emprego. E tudo isso a gente pode avaliar, o corpo pode demonstrar isso de forma até física. Quando estamos mais conscientes, todo o corpo nosso reage a essas emoções e esses padrões que a gente foi adotando. Então aqui, como ele é um seguidor da kinesiologia, ele até fala da parte de testar o corpo, avaliar o corpo para ver em que grau você está nessa parte de abrir mão, né, de até uma parte mais leve, sair dessa pequenez. E aí ele começa a outra parte do capítulo, que é aumentando emoções positivas. O corolário de deixar ir sentimentos negativos é parar de resistir aos sentimentos positivos. Tudo no universo tem o seu oposto. Portanto, na mente, todo sentimento negativo tem em contrapartida pequenez e grandeza, independentemente se estamos conscientes de sua existência em certo momento ou não. Um exercício bom e muito esclarecedor é sentar e olhar para o sentimento que é diretamente oposto ao sentimento negativo, que estamos vivenciando e começar a deixar ir a resistência sobre ele. Digamos, por exemplo, que o aniversário de um amigo está chegando e estamos nos sentindo ressentidos e mesquinhos. Portanto, não conseguimos sair para comprar um presente e o dia está se aproximando. O exato sentimento oposto é de perdão e generosidade. Só precisamos começar a olhar para o sentimento de perdão dentro de nós e parar de resistir a ele. Conforme continuamos a deixar ir a nossa resistência de ser uma pessoa perdoadora, muitas vezes é surpreendente que isso virá para cima como uma onda. Vamos começar a reconhecer que aquela parte da nossa natureza sempre esteve disposta a perdoar, mas nós não nos atrevíamos a dar uma chance para ela. Pensamos que poderíamos parecer estúpidos. Pensamos que estávamos punindo a outra pessoa por manter ressentimentos, mas na verdade estávamos suprimindo o amor. No começo, podemos não sentir especificamente isso sobre o nosso amigo, mas vamos começar a perceber que nós temos esse aspecto em nossa personalidade. Conforme continuamos rendendo nossa resistência de amar, vamos perceber que há algo dentro de nós que quer se expressar por compartilhar e dar, deixando o passado ir e fazer as pazes. Há o desejo de fazer um gesto amigável.
Queremos curar a separação, reparar a ferida, corrigir o erro, expressar gratidão e arriscar sermos considerados tolos. O propósito desse exercício é alocar dentro de nós o que pode apenas ser descrito como grandeza. Grandeza é a coragem de superar obstáculos, é a disposição de se mover para um nível mais alto de amor, é aceitar a humanidade de outros seres humanos e ter compaixão pelo sofrimento deles por se colocar no lugar deles. Do perdão aos outros vem o auto-perdão e o alívio da culpa. Temos o verdadeiro pagamento quando deixamos a nossa negatividade ir e escolhemos ser amorosos. Nós somos os beneficiados. Nós ganhamos a verdadeira recompensa. Com o aumento da consciência de quem realmente somos, vem a invulnerabilidade progressiva ao sofrimento. Quando aceitamos compassivamente a nossa própria humanidade e a de outros, estamos mais sujeitos à humilhação, porque a verdadeira humildade faz parte da grandeza. A partir do reconhecimento de quem realmente somos, vem o desejo de buscar o que é edificante. A partir disso, nasce um novo significado e contexto para a vida. Quando esse vazio interno, devido à falta de autoestima, é substituído por verdadeiro amor próprio, autorrespeito e estima, não temos mais de procurar no mundo, porque essa fonte de felicidade está dentro de nós. Ela alvorece em nós de uma forma que não pode ser fornecida pelo mundo de nenhuma forma. Nenhuma quantidade de riqueza pode compensar um sentimento interno de pobreza. Todos sabemos quantos milionários tentam compensar a sensação de vazio interior e falta de valor interno. Uma vez que contratamos o nosso eu interno, essa grandeza e realização interior, esse contentamento e verdadeiro sentido de felicidade, nós transcendemos o mundo. O mundo agora é um lugar prazeroso e não somos mais guiados por ele. Não estamos mais sob efeito dele. Quando utilizamos essas técnicas de abandonar o negativo e render a resistência ao positivo, mais cedo ou mais tarde chegamos a uma consciência súbita e abrangente de nossa verdadeira dimensão. Assim que isso for vivenciado, nunca será esquecido. O mundo nunca mais vai nos intimidar como fez no passado. Pode haver contínua conformidade com os caminhos do mundo por puro hábito, mas a motivação interna, a vulnerabilidade interna e a dúvida interna somem. Aparentemente, o comportamento pode parecer o mesmo, mas, interiormente, a causa para isso é agora totalmente diferente. Lidar conscientemente com as emoções resulta na ausência de vulnerabilidade e perturbação. Nossa natureza interior é agora a prova de balas. Nós somos capazes de passar pela vida com equilíbrio e graça. Somos capazes, sim. Só que vocês viram, né, que todo movimento que ele fala tem que partir de você. Você tem que querer fazer esse movimento. Você tem que entender que você pode fazer esse movimento e merece viver em uma vida com um equilíbrio emocional. Não achar que por aceitar esse lado mais positivo, essas emoções mais positivas, você vai ficar mais vulnerável. Pelo contrário, você fica mais vulnerável enquanto se mantém na parte negativa. A sua vibração fica negativa. E quando eu falo em vibração, entenda que quanto mais negatividade você vibra, mais negatividade você atrai. Então, por que continuar atraindo a parte negativa para sua vida? Você continua pagando um preço que não faz sentido. Então, está na hora de mudar isso. Está na hora de agir em cima disso. Você consegue, você pode fazer isso. Todos nós podemos. Todos nós temos essa capacidade. Só que tem que querer. É sair de uma postura, muitas vezes, que a gente se coloca como uma criança, algo mais infantil, esperando que alguém faça esse movimento por nós. Sei que no início não é fácil, mas precisamos entender que não somos mais aquela criança que está esperando o movimento de um adulto para que consigamos fazer algo. Nós já somos adultos. Nós temos uma capacidade de resolver as coisas. É pegar, ir lá, mesmo no desafio, tu dizer assim, eu preciso fazer isso. Para quê? Para me sentir melhor, me sentir mais em paz. Certo? Então, próxima parte, entramos no capítulo. E aí vamos começar a entrar nas emoções. E aí, nesse próximo capítulo, eu já trago
uma informação nova para você sobre como seguiríamos com a questão do deixaria, certo? Gratidão por ter escutado todo esse trecho aqui, por ter vindo aqui e ampliado a sua consciência, e nos vemos em breve. Até mais!